Tenho 26 anos, minha irmã 27, e desde pequena ela sempre teve experiências com o paranormal. Uma vez ela já chegou a ver até mesmo minha avó que já havia falecido. Eu confesso que nunca vi, ainda bem porque não sei qual seria a minha reação, porém sempre acreditei nela, assim como toda a nossa família. Por termos somente 1 ano de diferença crescemos juntos, e nosso quarto até a adolescência também era junto. Quando criança, uma noite levantei para beber água e fazer xixi. Quando retornei ao quarto já indo para a cama, minha irmã que estava dormindo levantou do nada e me disse: "Lucas, tem uma menina atrás de você." Quando ela disse isso, com medo eu congelei e não tive coragem de olhar para trás, afinal eu sabia que se eu olhasse eu teria um treco. Na hora gritei pela nossa mãe e comecei a rezar, mas quando minha mãe entrou no quarto ela disse que se arrepiou toda, e rezou conosco. No entanto a menina já não estava mais lá. Minha irmã no dia seguinte nos contou a aparência da menina. Ela vestia um vestido branco antigo, estilo uma camisola com um chapéu branco na cabeça. Onde eu morava antigamente era uma enorme fazenda de café, e creio que tem alguma relação. Acredito que a casa que a gente morava era assombrada, pois enquanto vivemos lá minha irmã sempre via essas coisas, mas quando nos mudamos e com o passar dos anos ela nunca mais nos relatou nada. Moro em Curitiba, no Paraná, e tenho um relato assustador que nunca vou me esquecer. Acordei à noite, mas vi que não estava normal pois não conseguia me mexer, e nem ao menos gritar. A porta do meu quarto estava aberta e estava uma escuridão total, quando do nada começo a ouvir passos na cozinha. Os passos vinham e paravam, até que eu olho para a porta e vejo uma criança toda de branco flutuando enquanto olhava para mim. Eu fiquei em choque, fechei meus olhos e comecei a rezar, mas quando abri meus olhos, aquela criança havia sumido. Acordei no outro dia e contei para meus pais, só que eles não acreditaram. Esse relato aconteceu no ano de 1986 com a minha avó, depois que o meu avô sofreu um acidente em um dos caminhões do exército voltando de uma obra em uma rodovia. Ele era servidor do exército na época. Após o acidente 3 pessoas foram declaradas mortas no local, e meu avô era uma destas pessoas, mas no caminho de volta para a cidade ele deu sinais de vida e foi levado ao hospital. Eles moravam no interior e na época não tinha internet, ou um telefone de fácil acesso para avisar. Minha avó e seus filhos estavam no interior onde não tinha eletricidade. E nesse dia meu avô não voltou para casa, deixando minha avó preocupada. O ônibus que ia de lá para a cidade saía às 13h30 da manhã, e ela foi até a última parada para pedir que alguém procurasse notícias sobre ele no quartel do exército. Mas quando ela chegou o ônibus já tinha partido, e lá tinham outras 2 pessoas. Uma ela reconheceu e conversaram sobre terem perdido o ônibus. Já outra pessoa não falou nada e ficou apenas sentada. Depois disso ela estava voltando para casa, e tinha que passar em frente ao cemitério da comunidade. Logo que ela passou em frente, algo de dentro do cemitério jogou nela um pedaço de madeira, e ela ouviu passos correndo em sua direção. Ela correu assustada, mas quando chegou em casa foi atacada por uma cobra e acabou levando uma mordida no tornozelo. No outro dia souberam do ataque, e a pessoa com quem ela conversou na parada de ônibus foi ver como ela estava. Minha avó perguntou quem era aquela pessoa na parada do ônibus, e ela disse que estava sozinha. No fim do dia chegou a notícia do acidente que meu avô tinha sobrevivido. Eu e os outros netos sabemos dessas histórias por nossos pais e pelos tios filhos da minha avó, mas ela não gosta de falar sobre isso. E quando fala ela começa a chorar. Esse relato é da minha irmã. Estávamos eu e meu marido conversando na frente de casa. Era por volta de 11 horas da noite, quando vimos algo muito estranho. A casa onde moramos fica em uma rua sem saída. Dito isso, não há outra maneira de sair a não ser refazendo o caminho de volta.
Subindo a rua eu avistei algo como uma pessoa, porém, ela estava toda vestida de preto, como se estivesse usando uma capa ou algo assim, e caminhava de maneira estranha quase como uma pessoa bêbada. Então nós não demos muita importância. Até que aquilo se abaixou atrás de um carro que estava parado poucos metros de distância, e meu marido então foi até lá ver o que tinha acontecido com a tal figura, mas chegando lá ele não encontrou absolutamente nada. Nós simplesmente não conseguimos entender o que tínhamos acabado de presenciar, e até então nunca tinha visto nada assim na minha vida. Vou contar um relato sobre o meu marido. Briguei com o meu esposo e falei isso em um momento de raiva. Eu quero que o diabo me carregue para o inferno se eu te perdoar. Após isso eu fui dormir e ele também, só que em outro quarto. Pela manhã fui fazer o café, e o meu esposo já estava na cozinha debruçado sobre a mesa. Ele então começou a rir de cabeça baixa e com a mão sobre a boca. Perguntei a ele o motivo da risada, mas ele se levantou e foi para o banheiro. Eu então escutei o ronco do meu esposo no outro quarto, e vi que não era o meu marido que estava rindo de mim na cozinha. Eu sou da área da saúde, e em 2005 trabalhava à noite em um hospital na zona leste de São Paulo. Durante a noite os acessos pela parte externa do hospital eram fechados, e todos se locomoviam por dentro do hospital para acessar outros setores, inclusive os pacientes. Eu trabalhava sozinho em um desses setores, e em uma noite, entre 2 e 3 horas da manhã, eu estava deitado descansando quando me ligaram, avisando que haviam encaminhando uma paciente para que eu realizasse o exame dela. Levantei, preparei a sala para o procedimento, mas passou 30 minutos e nada da paciente aparecer. Liguei no setor de onde haviam me ligado, para saber o porquê da paciente ainda não ter chegado, e disseram que não sabiam pois ela havia saído de lá há algum tempo. Esperei mais um pouco, e depois de mais 10 minutos a paciente chegou, se desculpou pela demora e disse que havia se perdido dentro do hospital, que desceu do elevador em um andar errado onde só haviam consultórios, que inclusive estavam fechados naquele horário, e que por sorte cruzou com um médico muito educado que havia lhe mostrado o caminho. Achei estranho um médico naquele horário, naquele andar onde estava vazio com tudo fechado, e perguntei qual era o nome desse médico. Quando ela disse o nome do médico eu me arrepiei na hora, porque o médico em questão era o fundador do hospital que já havia morrido há 10 anos. Mudei o assunto, realizei o exame, dispensei a paciente e voltei a deitar. Quando me deitei, não passou nem um minuto e senti como se algo me apertasse. Não consegui abrir o olho, sem nem sequer mexer as mãos. Fiquei nessa briga por uns 2 minutos, que pareceram 2 horas, mas quando consegui me soltar estava cansado e suado pela força que fazia. Saí do local de descanso, abri todas as portas e fui tomar uma água pensando no que havia acabado de acontecer. Fiquei uns 30 minutos, relaxei e resolvi voltar para descansar. Eis que ao me deitar aconteceu novamente, rigorosamente igual, mas dessa vez comecei a sentir dificuldades para respirar, como se tivesse me sufocando. Por fim consegui me soltar novamente, levantei e não voltei mais a descansar, e passei o resto da noite acordado. Trabalhei nesse hospital por 5 anos, vi, ouvi, e vivi muitas outras coisas, mas essa foi a mais marcante de todas. Este relato é do meu cunhado. Meu nome é Pedro Gabriel. Eu estava sentado no sofá assistindo televisão, e todas as luzes estavam apagadas, só a da cozinha estava acesa iluminando a sala, e também um pedaço do quarto. A minha esposa estava deitada na cama, e o meu filho estava correndo pela casa brincando. Quando eu olhei para o quarto, eu vi um par de pernas rodeando a cama onde a minha esposa estava. Eu só me lembro que as pernas eram brancas e muito assustadoras, e quando vi achei que fosse meu cunhado que estava procurando algo. Eu me levantei para ver o que ele estava procurando,
e vi que ele estava na cozinha bebendo água. Eu então fui até o quarto ver que diabos era aquilo, mas quando comecei a me aproximar, aquela criatura me viu e saiu correndo na direção do guarda-roupas até sumir de vista completamente. Há uma semana mais ou menos, tive uma paralisia do sono muito pior do que as que eu já tive. Eu lembro que não estava dormindo, foi como se eu apenas tivesse fechado os olhos e pronto, o desconforto começou. Todas as vezes que eu tenho a paralisia, eu não costumo ver nenhum tipo de sombra ou algum ser, só não consigo me mexer mesmo, e começo a orar em mente e logo tudo passa, mas dessa vez foi ruim. Na minha visão estavam se formando imagens, rostos que não consigo descrever, e por mais que eu orasse nada daquilo sumia. Eu vi e ouvia na cabeceira da minha cama, uma coisa como se fosse um demônio rindo, e que parecia debochar de mim por conta da minha oração não estar adiantando. Fora as imagens e o demônio rindo, eu ouvi uns sons muito horríveis, que cada vez mais iam aumentando. Por fim consegui sair daquilo, acordei meu noivo e contei para ele. Meu ouvido estava doendo muito e fazendo um barulho estranho. Eu não tenho medo dessas coisas, mas que foi bizarro foi. Me chamo Vinícius, sou de Recife, estou ao lado da minha prima Vitória escrevendo para você, e irei contar uma história de quando minha avó era pequena. Minha avó contava que quando ela era pequena morava em um sítio, e que naquela época matavam muitos padres, onde os levavam para uma mata, e lá degolavam sua cabeça, e por isso onde ela morava era assombrado. Uma vez a mãe dela pediu que ela olhasse os gados junto com o irmão dela, só que a mãe disse que era para eles irem antes das 17 horas, nisso eles esqueceram, e aí quando era mais ou menos 10 horas da noite eles foram olhar o gado. A mãe deles também disse que não era para eles irem pela mata, que era onde matavam os padres, só que eles foram teimosos e foram por lá mesmo, pois era o caminho mais rápido para chegar aos animais. Eles estavam caminhando, quando o irmão dela viu um homem todo de preto andando. Ele então avisou a ela que perguntou onde estava, e quando a lua clareou novamente ela também viu uma suposta pessoa. Eles começaram a escutar passos como se fosse a pata de um cavalo, e aí ela disse para eles esperarem esse homem passar, que depois eles continuariam a caminhada. O homem parecia que estava andando, mas ele nunca chegava até eles. Eles acharam isso estranho, mas aí a lua clareou novamente, e eles viram que era um padre sem cabeça. Do nada o candeeiro que estava aceso apagou do nada, e ela disse que ainda se lembra do sopro de alguém apagando o candeeiro. Ela então jogou o candeeiro e eles começaram a correr de volta para casa. Aconteceu aproximadamente 5 anos atrás, mas me lembro como se fosse ontem. Meu avô tinha falecido, então eu e minha família iríamos no velório. Chegando no cemitério fomos ver o enterro do meu avô, e eu não estava gostando de ver, então me virei para trás. O cemitério tinha uma rua entre as lápides para as pessoas poderem passar. Eu olhei diretamente nessa rua, e no final da rua tinha um muro muito grande, que não dava para ver a rua pois o muro não deixava. De repente, quando eu estava olhando para o muro, alguma coisa passou tipo um flash entre duas lápides no fundo do cemitério. A coisa passou rápido, mas mesmo assim eu consegui ver alguns detalhes, como de que era uma coisa de aproximadamente 2 metros com uma pele cinza, vestindo uma roupa branca e com um véu de noiva na cabeça, e que seus braços quase encostavam no chão, e também que as pernas dessa coisa eram viradas. Eu contei para minha família, mas ninguém acreditou. Quando eu tinha 7 anos eu costumava não gostar muito da minha irmã, e minha avó, que era uma pessoa bem religiosa, disse que isso poderia refletir no meu espiritual, porém não dei muita atenção ao que ela disse. Algumas noites depois tive um sonho, em que minha irmã era levada para uma floresta muito escura por uma mulher de longos cabelos negros e vestido branco. Elas então pararam do nada,
Mas quando a mulher se virou eu vi um olhar totalmente sombrio e em seguida acordei com medo, mas não dei muita atenção a isso. No outro dia eu estava sozinho com minha irmã e fui na cozinha pegar um copo de água. Até aí tudo bem, peguei uma garrafa de água na geladeira e comecei a beber. Até que senti uma presença maliciosa ou obscura me observando pelas costas, porém quando virei não tinha ninguém. Fui novamente para a sala e perguntei para minha irmã se ela estava me observando ou me encarando pelas costas, mas ela disse que nem saiu do lugar. Achei que era brincadeira e ignorei, porém naquele mesmo dia durante a noite eu estava assistindo TV na sala, e minha irmã, mãe e avó estavam na cozinha, e eu comecei a sentir que não estava sozinho. Foi quando minha mãe me chamou para eu pegar uma coisa no quarto dela que ficava no corredor que dava na cozinha. Fui procurar essa coisa e achei, mas quando fui entregar para minha mãe na cozinha, percebi que as luzes da sala estavam apagadas, juntamente com a televisão que estava desligada. Pensei na hora que era brincadeira da minha irmã, mas quando cheguei no final do corredor que dava na sala, vi duas bolas brilhando na pontinha da parede, como se estivesse se escondendo. Pensei novamente que era minha irmã e joguei meu chinelo, mas ele simplesmente atravessou as duas bolas brilhantes. Comecei a ficar com medo e chamei minha mãe. Foi quando aquilo começou a falar comigo, perguntando se ele, ou ela, podia levá-la. Eu então perguntei quem era ele, e aquilo me perguntou novamente com uma voz totalmente diferente, como se fosse uma voz demoníaca, eu posso levá-la? Fiquei com um medo que nunca tinha sentido na vida, e perguntei novamente quem. Foi quando aquilo começou a vir até mim. Comecei a gritar pela minha mãe, pela minha avó e pela minha irmã, e aquela coisa começou a gritar na minha cabeça, eu vou levá-la comigo. Naquele momento eu já estava em pânico gritando pela minha mãe, e quando olhei para trás ela estava perguntando o que tinha acontecido. Eu disse que tinha alguém na sala gritando comigo com uma voz muito assustadora, e quando minha avó foi ver não tinha ninguém. Ela ligou as luzes, eu falei chorando que aquilo estava aqui para levá-la, e minha avó já entendeu tudo, e disse que isso era por eu não gostar da minha irmã, e por isso aquilo aconteceu. Ela também disse para eu começar a rezar e frequentar a igreja com ela. Nós então começamos a frequentar a igreja e não vi aquela figura por um bom tempo, só que 4 anos depois minha avó veio a falecer. Naquela época eu tinha 11 anos, e minha irmã já tinha ido morar com o namorado. Dias depois de minha avó falecer, eu comecei a ter o mesmo sonho que eu tinha quando era pequeno, mas dessa vez não só a figura olhou para mim, mas minha irmã também virou o olhar, e aconteceu a mesma coisa que da última vez. Eu acordei, porém eu vi uma figura negra parada no meu quarto, possivelmente olhando para mim. Comecei a gritar pela minha mãe, e aquela figura começou a falar que eu não tinha como escapar e começou a se aproximar lentamente. Eu estava gritando pela minha mãe, dizendo, ele está aqui, porém parecia que ela não ouvia. A figura então ficou ao meu lado me encarando, até que ela falou com um tom aterrorizante, eu sou Deus. Nesse momento meu coração parou e minha mãe apareceu, só que desviei o olhar por um segundo, e quando voltei a olhar para onde estava a figura ela havia sumido. Ela disse para então rezarmos 19 Ave Marias, 4 rosários e 2 Pais Nossos sempre antes de dormir, clamando e pedindo para afastar os demônios de nossas vidas. Isso se acalmou gradualmente até sumir, porém em algumas situações passadas e atuais eu venho a escutar vozes antes de dormir, porém nunca mais tive aquele sonho novamente.